Oi, gente! Hoje eu trouxe um vídeo para vocês dessa maquiagem que eu costumo fazer quando não dá tempo de ir ao salão e eu preciso, assim, de última hora fazer uma maquiagenzinha rápida, uma produção caseira, né? Mas que dá um tchan diferente. Às vezes eu preciso para uma festa ou então um evento, até mesmo para gravar. E eu queria que vocês dessem uma espiadinha para conferir essa maquiagem completa. Bom, para começar, eu costumo passar um protetor solar, geralmente fator 30 ou fator 60, inclusive protetor específico para o rosto, tá, gente? Não é o mesmo protetor que a gente passa no corpo, pelo amor de Deus. Então, eu passo sem esfregar com muita força, porque na pele do rosto a gente tem que ir devagarinho. Aí eu passo em tudo. E eu também costumo passar ou Bepantol ou então um balme, que ele é como se fosse uma manteiguinha para os lábios, para não ficar tão ressecado. Depois disso, eu geralmente costumo fazer a sobrancelha primeiro, tá? Porque eu acho que fica mais fácil depois para passar a sombra se eu deixar a sobrancelha já feita. Aí eu uso esse daqui, que é uma sombrinha universal. E eu não faço com o pincel molhado, eu faço com ele seco mesmo. Daí eu faço o contorno da sobrancelha primeiro. E depois eu venho preenchendo ela. Então, ó, já deu uma boa diferença de uma para outra. Como eu gosto de deixar minha sobrancelha bem grossa, então eu dou uma caprichadinha na sombra aqui na sobrancelha, tá, gente? Mas tem gente que não gosta de engrossar muito, não. Aí vai do gosto. Que eu termino a sobrancelha. Aí eu passo esse produtinho aqui, que é pra receber a sombra depois. Então eu passo aqui em todo o olho. Eu não gosto de fazer sombra muito preta, eu gosto de fazer um tom mais neutro, que combine com todo tipo de look. Então eu uso um marronzinho bem clarinho e venho esfumando. Lembrando que eu não sou maquiadora. Fiz alguns cursinhos por aí, mas nada profissional, tá? Isso aqui é só para eu poder me virar para ir em alguma ocasião quando eu não consigo, quando não dá tempo de ir ao salão, ou quando eu tô em algum lugar que não tem como eu ser maquiada por um profissional, então eu me viro. Eu gosto de usar esse outro pincel aqui também, que ele tem essa pontinha um pouquinho mais durinha para fazer os cantinhos. Para dar aquela escurecidazinha só aqui na pontinha. Eu passo depois disso o corretivo para acertar a sobrancelha, tá? Então eu venho com esse pincelzinho, com esse pincel aqui, com essa pontinha. Molho um pouquinho no corretivo. E venho desenhando. Daí, se tiver muito excesso, eu tiro um pouquinho. Então, ó, nota que já deu uma
diferença de uma para outra. Dá pra ver? Aí eu venho do outro lado. Eu geralmente coloco os cílios antes de passar o delineador. Para colocar os cílios postiços, eu prefiro colocar os cílios primeiro e aí depois eu passar o delineador. Para facilitar, porque é muito difícil colocar os cílios, demora um pouquinho, eu coloco essa pinça, que ela facilita um pouco a aplicação. Passo a colinha. Para não passar ela tão molhada, senão escorrega com mais facilidade. Para colocar, eu chego bem pertinho do espelho, para não colocar errado, né? Puxa um pouquinho o olho, fecho. Coloco a parte do meio. E aí eu vou acertando. Gente, pensa num momento difícil esse de colocar os cílios, hein? Mas até que deu certo, ó. Cílios eu costumo usar várias vezes. Cada parzinho eu uso pelo menos umas 5, 6 vezes. Só quando eu vejo que realmente não dá mais, que ele já tá meio torto, daí eu compro outro. Mas eu costumo reaproveitar. É só lavar e colar na caixinha dele, que ele continua com o mesmo formato. Bom, depois de colocar os cílios, o olho chega até tá vermelho. Aí eu faço o delineado, que é outra parte difícil também. Mas vamos lá. Eu gosto de usar esse delineador que ele tem a pontinha durinha, porque eu acho que é muito mais fácil para mim, que estou aprendendo, usar do que o delineador em gel ou então aquele delineador com a ponta mais mole. Aí eu vou tampando primeiro a cola. Aí eu sempre vou tentando fazer o traçado fininho. Ele geralmente vai engrossando bastante. Mas no final dá tudo certo. Então, ó, fiz o delineado de um lado, do outro, que já secou. Aí eu passo em cima da colinha primeiro e depois eu venho acertando ele. Aí dá uma olhadinha para ver se ficou o mais parecido possível com o outro lado, né? Se ficou mais grosso, mais fino, aí eu tento acertar. Bom, depois de tudo isso, eu passo a base bem caprichada. E eu costumo passar com a mão mesmo, tá? Aí espalha bem. Aí eu passo na boca também. Espalho bem. Aí eu passo uma dose caprichada de corretivo. Faço um triângulozinho aqui. E venho aplicando com o dedo. Aí depois de aplicar com o dedo, eu venho com essa esponjinha
triângulozinho também. E venho dando essas batidinhas. Aí depois disso, eu gosto de passar o pó compacto com o pincel. Aí vem a parte dos olhos pra gente fazer o acabamento. Então, a mesma sombra que eu usei para fazer a sombra nos olhos, eu vou usar para fazer a parte aqui embaixo. Então, com esse pincelzinho fininho, eu venho. Antes disso, tava quase esquecendo. Eu passo um lápis marrom para ele não ficar tão escurão, bem rente aos cílios. Passo mais ou menos até a metade do olho. Aí depois é que eu venho com o pincel, com a sombra e vou espalhando, para não ficar tão marcado. Aí, nessa partezinha aqui, ó, eu passo a esponjinha para dar uma levantada. Depois disso, eu passo o lápis mais claro na linha d'água. Daí eu passo aqui dentro do olho, marca d'água, né? Linha d'água, sei lá. Acho que é linha d'água. Passo aqui. Depois disso, eu passo o rímel. Eu gosto muito de usar esse rímel aqui, que ele vem duas camadas, a branca e a preta. Aí eu passo primeiro a branca para unir os meus cílios aos cílios postiços. Aí passo essa camadinha de branco e depois a preta. O blush ou bronzer. Depois disso, daí eu passo o bronzer. Aí do outro lado também. Vai ficar biquinho de peixinho. E aí eu venho com um blushzinho um pouquinho mais pêssego aqui por cima. Bom, depois disso eu passo um lapisinho que tá bem pequenininho já no lábio. Tiro o excesso de base e desenho com ele. Aí essa cor que eu uso aqui é tipo aquela cor universal que passa na sobrancelha. Eu uso esse daqui, não é cor de boca não, né? E eu costumo passar esse batonzinho mate aqui, que ele é um marronzinho. Não vou falar marcas hoje, mas ele é um marronzinho. E aí depois eu misturo com o outro para ficar no tom que eu gosto. Esse aqui que é um que eu amo, que eu sempre tenho. Esse eu vou falar o nome, é o Honey Love da MAC, sei lá.
Aí, como ele tá no finalzinho já, aí eu passo com um pincelzinho ele por cima. Passo um pozinho, que é um pozinho translúcido. Ixi, peguei muito. Um pozinho translúcido para selar a maquiagem. Bom, daí para dar o toquezinho final, eu passo um iluminadorzinho aqui também. Só para dar aquele tchan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com essa maquiagem que eu fiz, que eu costumo fazer quando eu não tenho oportunidade de ir ao salão para fazer uma maquiagem mais profissional. É aquela maquiagenzinha que eu faço, sabe, de emergência, né, de última hora. E é isso aí. Então, a partir de agora, vocês conferem vídeos toda semana aqui no meu canal no YouTube. Espero que você se inscreva para me acompanhar. Também dá uma acessadinha lá no meu blog e me siga nas redes sociais, tá? Beijo!